Hoje, 7 de julho, algo extraordinário está acontecendo. Este não é um dia comum no seu calendário. É um portal que só se abre uma vez por ano, e a maioria passa por ele sem notar. Mas você está aqui, e isso significa que é diferente. Você sente que há algo especial hoje, algo capaz de transformar totalmente a maneira como vê a si mesmo e a sua vida. E se eu dissesse que este exato momento carrega uma frequência energética capaz de acelerar o seu processo de transformação pessoal em semanas ou mesmo dias, aquilo que normalmente levaria meses ou anos? Pode parecer bom demais para ser verdade, mas tanto as tradições de sabedoria ancestral quanto a ciência moderna estão começando a mostrar como certos alinhamentos numéricos criam oportunidades únicas de crescimento e mudança. Reflita sobre onde você se encontra agora. Está vivendo a vida que sempre imaginou, ou está preso em padrões que se repetem dia após dia, mês após mês? Muitos de nós permanecemos num mesmo ciclo mental, reagimos com as mesmas emoções e carregamos crenças limitantes, invisíveis que funcionam como correntes. Sabemos que queremos mudar, mas de alguma forma, continuamos recriando a mesma realidade. Hoje, porém, é diferente. Hoje o universo lhe oferece um botão de reinício. A questão não é se a oportunidade existe, e sim se você a reconhecerá e agirá. Quando os números se alinham como em 77, criam-se portais vibracionais que ampliam nossa capacidade de transformação. Isso não é misticismo vazio, mas a compreensão de como a consciência responde a padrões e como podemos usar essa resposta para romper limitações. A energia está aqui, neste instante, enquanto você ouve estas palavras. Você sente, não é? Há uma sutil mudança no ar, aquela percepção de que hoje algo é diferente. Mas energia sem intenção é apenas caos. Sem ação, ela vira devaneio. A pergunta é: o que você fará com o presente que 7 de julho lhe traz? Antes de mergulhar mais fundo nessa data poderosa, inscreva-se no canal. E se estiver pronto para aproveitar a energia transformadora de 7 de julho e se libertar dos padrões que o prendem, escreva nos comentários: reivindico a minha transformação 77. O número 7 fascina a consciência humana desde o início da história registrada. 7 dias da criação, 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 notas que formam a harmonia musical. Nada disso é coincidência. O 7 simboliza completude, despertar espiritual e a ponte entre o físico e o metafísico. Quando esse número aparece 2 vezes numa mesma data, o impacto não apenas duplica, ele se multiplica exponencialmente. O 77 cria o que praticantes de energia chamam de frequência raiz, um estado vibracional que nos alinha naturalmente com possibilidades mais elevadas. Imagine ajustar um rádio à estação mais nítida possível. No dia a dia, lidamos com interferências geradas por preocupações e distrações corriqueiras. Numa data como hoje, entretanto, o sinal chega cristalino, permitindo-nos receber insights e inspiração normalmente inacessíveis. A repetição do 7 reforça suas qualidades introspectivas. Um único 7 convida a olhar para dentro. 2 7s criam um redemoinho energético que nos puxa a uma autoexploração mais profunda do que usualmente ousamos. Talvez por isso, você se sinta diferente hoje, mais reflexivo, mais ciente das possibilidades, mais sensível às correntes sutis de mudança em sua vida. Antigos numerólogos compreenderam que certas combinações de números funcionam como portais, momentos em que o véu entre o que é e o que pode ser se torna fino. O 77 é um dos portais mais potentes, pois combina o poder de intensificar a energia de despertar espiritual do 7 com o poder de repetição. É como ter uma lupa cósmica focalizada em seu potencial de transformação. O que torna este dia ainda mais especial
é o fato de você estar consciente disso. A maioria experimenta um efeito sutil desses alinhamentos energéticos, sem nunca perceber o que está acontecendo. Sentem-se inquietos, inspirados ou excepcionalmente introspectivos, mas descartam essas sensações como meras oscilações de humor. Você, porém, percebe que algo significativo ocorre, e essa consciência se torna uma alavanca que potencializa a energia. Esse estado elevado de consciência não dura para sempre. A energia dos 77 atinge o pico hoje e nos próximos dias retorna gradualmente ao nível normal. Por isso, reconhecer este momento é crucial. Você está com a receptividade aumentada à mudança, mas, como qualquer janela, esta também se fechará. A questão que deve queimar em sua mente é: como aproveitar estas horas enquanto sua consciência está naturalmente alinhada com a transformação? Cada dia possui uma assinatura energética própria, mas a maioria se mistura na corrente de rotina e repetição. Acordamos, seguimos padrões familiares e reagimos à vida com o mesmo programa mental e emocional que executamos há anos. Algumas datas, porém, quebram essa monotonia como um raio que atravessa o céu nublado. Hoje é uma delas. Dias de alta vibração não são fantasia da nova era. Baseiam-se no fato de que a consciência reage a padrões, e alguns padrões ressoam mais fortemente que outros. Assim como certas combinações musicais criam harmonia e outras geram dissonância, alguns alinhamentos numéricos criam períodos de possibilidades amplificadas, enquanto outros parecem planos e sem inspiração. O que torna o 77 especialmente poderoso é sua simetria perfeita. Quando a consciência encontra padrões perfeitos na natureza ou na matemática, ela reconhece ordem e responde com atenção e receptividade aumentadas. Seu cérebro está, hoje, literalmente mais aberto a novas informações, mais disposto a considerar possibilidades que normalmente filtraria como irreais ou impossíveis. Essa receptividade ampliada cria o que pesquisadores chamam de janelas de neuroplasticidade, períodos em que as redes neurais se tornam mais flexíveis e dispostas a formar novas conexões. Durante essas janelas, insights que normalmente levariam semanas ou meses para se integrar podem encaixar-se em poucas horas. Hábitos que pareciam inquebráveis passam a parecer administráveis. Sonhos gigantes tornam-se de repente alcançáveis. Aqui está o ponto crucial. Esse estado aprimorado não vem de fábrica. A energia está disponível, mas não vai forçá-lo. É preciso encontrar-se com ela, pela intenção consciente e pela ação deliberada. Em vez de deixar a corrente passar despercebida, você precisa escolher entrar nela. Quantas vezes você já sentiu aquele impulso sutil, aquele sussurro de possibilidade em direção a algo maior, mas o descartou como irrealista e voltou à zona de conforto? Hoje, o sussurro torna-se voz clara. Você finalmente vai ouvir? Energia sem direção é caos. Poder sem propósito é apenas barulho. Oportunidade sem ação é chance perdida de romper suas limitações atuais. A frequência 77 não é uma varinha mágica que transforma sua vida automaticamente. É uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, sua eficácia depende da habilidade de quem a usa. É aqui que muitas pessoas se perdem. Em vez de se tornarem participantes ativos da própria evolução, elas esperam que a transformação aconteça. Consomem conteúdo inspirador, leem livros transformadores, participam de workshops e seminários. Mas, por não passarem do consumo passivo à criação ativa, nada muda de fato. A energia disponível hoje é como ter um amplificador poderoso para suas intenções. Mas, se você não tem intenções claras, se ainda não decidiu o que deseja transformar ou criar, essa energia reforçada só gerará mais confusão e estagnação. Antes de avançarmos, seja honesto consigo mesmo.
Quais padrões você está cansado de repetir? Qual versão de si mesmo está pronto para liberar? Quais sonhos você tem adiado por parecerem grandes ou assustadores? Se soubesse que um suporte cósmico sustentaria seus esforços, a que se atreveria? Essas não são perguntas que se respondem em meio a multitarefas ou ouvindo pela metade. Exigem uma autorreflexão honesta, do tipo que a maioria evita, porque obriga a encarar o abismo entre quem é e quem poderia ser. Exatamente o tipo de trabalho interno que a energia 77 veio apoiar. A escolha diante de você é simples, mas profunda. Usará hoje como catalisador de mudança real, ou deixará que ele passe como tantos outros? Assumirá o papel de criador consciente da própria realidade, ou permanecerá observador passivo dos acontecimentos? Quando Joe Dispenza fala da capacidade de alterar nossa realidade pessoal, ele não se perde em metáforas nem devaneios. Descreve um processo cientificamente mensurável que ocorre em seu cérebro sempre que você muda o foco e sustenta estados emocionais elevados. O revolucionário em sua obra é como ele conecta sabedoria ancestral e neurociência moderna, mostrando exatamente como a consciência molda nossa experiência biológica. O insight central que modifica tudo é: seu cérebro não diferencia entre experiências vividas e experiências vividamente imaginadas, acompanhadas de emoção genuína. Quando combina ensaio mental claro com emoções elevadas como gratidão, alegria ou inspiração, você cria novos circuitos neurais que começam a influenciar seus comportamentos e reações automáticas. A maioria vive no piloto automático, reagindo a condições com padrões mentais e emocionais formados anos antes. Perguntam-se por que a vida se repete e não percebem que recriam, dia após dia, o mesmo estado interno, o que naturalmente produz resultados externos idênticos. A boa notícia é que você não está condenado à programação neural atual. Cada vez que escolhe conscientemente um pensamento diferente, produz deliberadamente uma emoção elevada e ensaia com sentimento real uma nova versão de si mesmo. Você reconecta o cérebro em tempo real, tornando-se neurologicamente distinto de poucos minutos atrás. Esse processo acelera enormemente quando aplicado em períodos de receptividade ampliada, como o de hoje. A energia 77 cria condições ideais para a formação de novas rotas neurais, pois sua consciência está mais flexível e aberta à mudança. Em vez de lutar contra anos de condicionamento mental, você trabalha com a energia reforçada que quer vê-lo evoluir. A beleza desse processo é aprender a gerar emoções elevadas, independentemente das circunstâncias externas. A maioria espera que algo bom aconteça para sentir gratidão, inspiração ou alegria. Quando você inverte essa lógica e passa a gerar essas emoções intencionalmente, começa a atrair condições que refletem o estado interno elevado. Não se trata de pensamento positivo, nem de negar dificuldades. É entender que seu estado emocional é a força criadora que molda experiências futuras. Ao dominar o acesso à inspiração, à gratidão e ao senso de possibilidade, independentemente do que ocorre ao redor, você torna-se imparável, pois não depende mais do exterior para seu interior. Então, a pergunta que deve surgir agora é: se pudesse reconfigurar qualquer aspecto de sua programação mental e emocional hoje, o que mudaria primeiro? Seu cérebro gera cerca de 60 mil pensamentos por dia, e os neurocientistas estimam que 90% deles são os mesmos de ontem. Pense, de cada 10 pensamentos que cruzam sua mente, 9 são repetição. Esses padrões mentais estão tão enraizados que tocam automaticamente, sem sua consciência ou consentimento. Pior, eles não são neutros, reforçam continuamente sua realidade atual ao produzir as mesmas emoções, disparar os mesmos comportamentos
e atrair experiências parecidas às que você vive há meses ou anos. Se quer uma vida diferente, precisa de pensamentos diferentes. Mas a maioria nunca percebe o quanto o hábito mental controla o destino. O primeiro passo para escapar da programação inconsciente é desenvolver o que psicólogos chamam de metacognição, a habilidade de observar o próprio processo de pensamento. Em vez de perder-se nos pensamentos, você começa a notá-los, assistindo-os surgir e passar como nuvens. Hoje, essa consciência observadora está naturalmente mais forte, porque a energia 77 amplia sua capacidade de autorreflexão. Você pode perceber-se mais sensível ao seu falatório mental, mais ciente das emoções à medida que surgem, mais consciente das escolhas que normalmente faria automaticamente. Observação, porém, não basta. É preciso combiná-la com direcionamento consciente. Cada vez que se flagra rodando um padrão antigo, surge um ponto de escolha: seguir pela trilha neural familiar ou escolher um pensamento, um foco, uma reação emocional diferente. No começo, isso soa estranho, pois você vai contra anos de condicionamento. Os padrões antigos parecem confortáveis e naturais, enquanto os novos soam forçados. Esse desconforto, entretanto, é prova de que você está se libertando do piloto automático. Entenda, não é preciso erradicar todos os pensamentos negativos ou limitantes. Basta parar de se identificar totalmente com eles. Quando percebe que não é seus pensamentos, mas a consciência que os observa, tudo muda. Em nosso mundo superconectado, o silêncio tornou-se raro e precioso. Somos bombardeados por informações, notificações, opiniões e distrações que mantêm a atenção sempre voltada para fora, sem espaço para que a orientação interior surja. Em dias energeticamente carregados como hoje, esse ruído externo não é só distração, mas interferência que impede a recepção de insights. A energia elevada do 77 fortalece naturalmente sua intuição, mas apenas se você criar o espaço interno necessário, afastando-se deliberadamente do fluxo constante de estímulos e permitindo-se apenas estar com o que surge no silêncio. Reserve um momento hoje para sentar em silêncio e note o que emergir. Você pode perceber pensamentos ou sentimentos que não parecem vir da tagarelice habitual. Pode intuir possibilidades nunca cogitadas antes, sentir-se atraído a ações que sua mente lógica ainda não racionalizou. Essa orientação interna não é mística, é seu saber profundo tentando comunicar-se, mas precisa de uma frequência limpa, livre de interferência. Pergunte-se: quando foi a última vez que se permitiu ficar em silêncio total e ouvir o que sua sabedoria interior quer lhe dizer? A pesquisa de Joe Dispenza sobre o campo quântico revela uma das fronteiras mais empolgantes do trabalho com a consciência. A compreensão de que existe um campo de potencial infinito em que todas as possibilidades coexistem simultaneamente. Isso não é física teórica distante, mas conhecimento prático capaz de revolucionar a maneira como você cria mudanças na vida. Ao acessar o campo quântico por meio de meditação, visualização ou estados emocionais elevados, você entra numa dimensão da realidade onde limitações aparentemente sólidas tornam-se fluidas e moldáveis. Esse campo responde à consciência, à intenção e à emoção de formas que podem parecer milagrosas, até que se compreenda sua mecânica. A chave para acessar esse espaço é ir além do pensamento analítico e entrar no que pesquisadores chamam de coerência cardíaca, um estado em que o ritmo do coração se torna suave e regular, criando condições ideais para percepção intuitiva e insight criativo. Nesse estado, você não tenta mais mudar a vida apenas pelo esforço mental. Conecta-se à inteligência reguladora que orquestra toda a transformação. O que torna hoje particularmente poderoso para esse tipo de trabalho é que a energia 77
facilita naturalmente a transição do estado de consciência ordinária para um de percepção ampliada. Aquela receptividade maior que você sente é, na verdade, sua consciência tornando-se mais permeável às informações do campo quântico. A maioria aborda a mudança a partir da falta. Foca no que não quer ou no que precisa consertar. A consciência quântica opera num paradigma diferente. Parte do entendimento de que tudo o que você poderia desejar já existe em potencial, aguardando a combinação certa de intenção clara e emoção elevada para colapsar em realidade física. O processo exige sentir agora a emoção do futuro desejado, gratidão genuína por mudanças ainda não manifestas, alegria autêntica por conquistas ainda não realizadas, amor real pela versão de si mesmo que está se tornando, antes de qualquer evidência externa. O campo quântico não responde a pedidos desesperados, nem a esperanças temerosas. Responde à sensação de já possuir, já ser, já experimentar aquilo que deseja. Eis por que estabelecer metas tradicionais costuma fracassar. Mantém você focado no espaço entre onde está e onde quer chegar, reforçando energeticamente a falta que busca superar. Quando aborda a energia de hoje a partir dessa perspectiva quântica, você não apenas espera por mudança, participa ativamente da criação de novas realidades ao alinhar sua consciência com possibilidades que existem além das evidências físicas atuais. Quão disposto você está a sentir, agora, as emoções de uma vida transformada, antes de vê-las refletidas no exterior? Estabelecer intenção não é o mesmo que fazer um pedido ou criar listas de metas. Intenção verdadeira é uma diretriz focada que alinha seus recursos mentais, emocionais e energéticos a um resultado específico. É a diferença entre esperar que algo aconteça e escolher conscientemente ser a pessoa para quem esse resultado é inevitável. A energia ampliada disponível hoje cria um momento perfeito para formar intenções que continuarão atuando muito além do 7 de julho. Para que suas intenções tenham força real, elas devem ser específicas o bastante para orientar sua energia e amplas o suficiente para permitir possibilidades que você ainda nem imaginou. Comece esclarecendo o que deseja liberar. Que versão de si mesmo está pronto para deixar para trás? Quais padrões, crenças ou comportamentos não servem mais à sua evolução? Escreva-os com honestidade, sem drama ou julgamento, apenas reconhecendo que está pronto para soltá-los. Em seguida, defina o que quer criar ou ser, mas enquadre suas intenções em termos de quem você é, não do que obtém. Em vez de quero ganhar mais dinheiro, experimente, torno-me alguém que gera valor com facilidade. Em vez de quero um relacionamento melhor, tente, sou alguém que atrai e sustenta conexões amorosas. Por fim, reserve tempo hoje para gerar conscientemente o estado emocional de já ser essa nova versão. Sinta como é mover-se pelo mundo, já incorporando essas mudanças. Essa projeção emocional transforma a intenção de conceito mental em realidade energética. Sua intenção deve ser empolgante e um pouco impossível, grande o suficiente para inspirar, mas crível o bastante para que seu sistema nervoso não a descarte como fantasia. Qual versão de si mesmo reside logo além da sua identidade atual, mas ainda dentro do seu potencial? Este é o ponto em que tudo o que discutimos se converte em sabedoria transformadora ou permanece mera informação interessante que nada muda. A energia 77 oferece autêntica oportunidade de crescimento acelerado, e você tem as ferramentas de transformação consciente. Mas, se não escolher agir, nada disso importa. Você está, sem perceber, numa encruzilhada. Um caminho leva de volta aos padrões familiares, às limitações confortáveis e às rotinas previsíveis. Fácil, porque não exige risco nem desconforto de superar quem você é. A maioria
Seguirá por aí sem notar que fez uma escolha. O outro caminho dirige-se a território desconhecido, onde descobrirá o que se torna possível quando deixa de aceitar menos que seu potencial máximo. Esse caminho exige coragem para soltar identidades que já não servem, fé para avançar rumo a uma visão de si ainda não manifestada e comprometimento, pois a verdadeira transformação ocorre por ação consistente, não por momentos de inspiração. A inteligência universal que cria o alinhamento energético de hoje não o forçará a evoluir. O livre-arbítrio lhe permite usar essa chance ou descartá-la como mais um conteúdo que passa no feed. Se 7 de julho será um marco na sua história pessoal ou apenas mais uma data, só você decide. Entenda, oportunidades como esta não aparecem com frequência. A combinação especial de suporte energético, consciência ampliada e timing perfeito que vivencia agora pode não se repetir por meses ou anos. Não digo isso para pressionar, mas para valorizar o momento. Pense em si mesmo um ano atrás. Se aquela versão de você pudesse ver que hoje você tem acesso a conhecimento e energia capazes de mudar radicalmente a forma como vive, o que diria? Ficaria maravilhada com a oportunidade ou decepcionada caso perceba sua hesitação em abraçá-la? No fundo, você já sabe o que precisa fazer. Sob a tagarelice mental e as dúvidas habituais, sua sabedoria mais profunda fala claramente sobre as mudanças que está pronto para realizar. E a energia 77 fortalece não só as possibilidades, mas também seu conhecimento interno sobre quais são essas possibilidades. A pergunta que determinará como se desenrolará o resto do seu ano é simples. Você será alguém que age quando o universo oferece apoio inspirador ou alguém que sempre encontra motivos para esperar um momento melhor que nunca chega? Hoje, 7 de julho, foi-lhe oferecido um presente que a maioria jamais notará, muito menos aceitará. Uma janela para os mecanismos da transformação consciente, acesso à energia de evolução pessoal amplificada e ferramentas práticas para reconstruir a realidade de dentro para fora. A pergunta restante é perigosamente simples. O que fará com o que agora sabe? Isto não é apenas mais um vídeo que você assiste por entretenimento ou inspiração e esquece até amanhã. É conhecimento capaz de alterar fundamentalmente o rumo da sua vida, mas somente se for além da compreensão intelectual e o colocar em prática. Sem aplicação, informação vira procrastinação avançada, disfarçada de crescimento espiritual. A energia que o trouxe até aqui não durará para sempre. Amanhã, a intensidade começará a cair e até a próxima semana, você retornará às condições energéticas normais. Mas as escolhas que fizer hoje, as intenções que definir agora, os passos que der nas próximas horas, continuarão repercutindo muito depois que o alinhamento cósmico passar. Você possui tudo de que precisa para transformar sua vida imediatamente. Entende como a consciência molda a realidade. Sabe como romper padrões automáticos. Aprendeu a acessar o campo de possibilidades quânticas e a formular intenções claras que alinham todo o seu ser aos resultados desejados. O único variável restante é sua disposição de deixar de ser observador passivo e assumir o papel de criador consciente. A única pergunta importante é se escolherá coragem em vez de conforto, crescimento em vez de estagnação, possibilidade em vez de limitação. Toda transformação começa na decisão de não aceitar menos do que você sabe ser possível. Todo salto acontece quando alguém resolve parar de esperar condições perfeitas e começa a criá-las. Vamos ser honestos sobre o que isso significa. Você terá de desapontar a parte de si que prefere a dor familiar ao sucesso desconhecido. Terá de confiar mais na visão possível que no passado difícil. Terá de agir com base na fé, no seu potencial, não nas provas das suas limitações. Muitos assistirão a este vídeo,
sentirão inspiração por algumas horas e lentamente voltarão aos mesmos padrões que os governam há anos, convencendo-se de que começarão amanhã, semana que vem, mês que vem, quando as circunstâncias forem favoráveis. Mas você agora sabe melhor. Entende que condições favoráveis não são algo que se espera, mas algo que se cria pela qualidade da consciência e pela consistência das escolhas. Daqui a 6 meses, você ou olhará para hoje como o momento em que tudo começou a mudar, ou como a oportunidade perdida de superar suas limitações. A diferença entre esses dois desfechos não será determinada por sorte, circunstâncias ou fatores externos. Será determinada pela decisão que tomar agora, neste instante crucial. A energia está aqui, girando ao seu redor, enquanto estas palavras alcançam sua mente. As ferramentas estão em suas mãos. O portal está completamente aberto, mas a decisão é exclusivamente sua.